era solteira, né, eu não tinha renda, não trabalhava, então eu cuidava das crianças numa determinada igreja. Naquela igreja onde a maioria das crianças que iam, os pais não eram cristãos e não iam. Então, o que eu pensei? O que eu vou fazer? Eu queria muito fazer um congresso, já tinha se passado um ano, mas eu não tinha renda. Eu sempre me virava com o dinheiro que a minha mãe me dava, que eu conseguia às vezes fazer uma outra coisinha pra vender. Então eu fui orar, eu pedi pra Deus, eu quero muito fazer um congresso, né, pras crianças, mas o Senhor sabe das minhas condições, eu não tenho de onde tirar, não tenho nem como emprestar, porque depois como é que eu vou devolver, Senhor, né? Sem contar que aquela época foi muito difícil pra mim, porque como os pais não eram cristãos e as crianças precisavam aprender muitas coisas, principalmente reverência, educação, né? Assim, apesar de não verem de berço cristão, os pais não serem da igreja, as crianças assim não tinham nenhuma reverência, então assim era bem difícil lidar com elas, mas eu tinha muito amor por elas, só que o meu cansaço já queria me vencer. Final do culto chegava e eu tava assim, ó: ai, Jesus, por favor, me ajuda, Pai, me ajuda, eu não consigo mais, eu acho que eu não vou conseguir mais, Jesus, acho que eu vou desistir, acho que essa foi a última aula. Naquele dia Deus falava comigo. Chegava o próximo final de semana, era sábado e domingo. Não tinha outra professora, era eu que dava aula sozinha. Sábado e domingo, sábado e domingo, sábado e domingo. Chegava no final da escola bíblica, as crianças já tinham feito bagunça, já tinham corrido. Não era fácil, não eram poucas crianças, eram muitas crianças. Então assim, até ensiná-las valores, né, tinha que ter muita paciência. E eu era inexperiente, era adolescente, então eu chegava no final, Senhor, eu vou desistir. Aí lá vinha Deus e falava comigo. Então assim, eu comecei a orar e falei: Deus, se é a tua vontade eu continuar, então me ajuda. Manda pessoas pra me ajudar com esse congresso que eu quero fazer, eu quero realizar. Sozinha, pensa comigo. Quem me ajudava assim, né, era a minha mãe, né, no caso. Então eu comecei a orar pedindo pra Deus. E acreditem que o milagre aconteceu. Deus enviou pessoas que eu não sei da onde, tá? Pessoas me ajudaram financeiramente. Descobri uma decoradora e conversei com ela, ela fez a decoração todinha sem cobrar nada. Uma irmã da igreja que tinha dons com artesanato, ela fez todas as lembrancinhas das crianças. Foi muito simples, mas pra mim aquilo foi um luxo. Era lápis de escrever e uma ponteira assim, era um biscoitinho, animaizinhos. Gente, coisa mais linda desse mundo. Vocês tinham que ver o cuidado de Deus naquele congresso. Eu fiquei assim, encantada, feliz com as coisas que Deus fez. Sem tirar que teve até uniforme. A gente ganhou uniforme. Eu não gastei nada, até porque eu não tinha nada. Tudo Deus providenciou. Então assim, ó, se da sua igreja você tá orando, ainda não tem professores, não tem ajuda, né, não tem apoio, ore pedindo pessoas para ajudar financeiramente, para ajudar artesanalmente, com decoração, pessoas que fazem camiseta, que fazem uniforme. Ore para que Deus envie pessoas assim para te ajudar no ministério infantil e vai aparecer. Escuta o que eu tô falando. Lembre-se, quando você coloca nas mãos de Deus e que o teu objetivo é para glorificar o santo nome do Senhor, as coisas acontecem, porque Deus é um Deus de milagres e de maravilhas. Então, ó, esse foi o meu testemunho, que sirva para você se lembrar e acrescentar ainda mais a sua fé. Agora, falando novamente sobre orar, né, pedindo a Deus professoras. Deus, ele vai colocar no seu coração pessoas pelas quais você irá orar. Sabia que Deus fala com a gente e fala sobre pessoas também? Sabe quando a gente fica pensando muito em alguém? É porque Deus tem um propósito com você na vida daquela pessoa. Então assim, ó, para que se for da vontade dele e se essas pessoas forem dignas deste trabalho tão grandioso que é ensinar, elas vão aceitar o seu convite para ajudarem no ministério infantil. Muitas vezes tem pessoas na igreja que Deus tem um chamado, Deus quer fazer coisas através da vida dela e muitas vezes ela não sabe, ela não despertou esse dom ainda nela. E muitas vezes Deus vai falar com você e você vai chegar nela
com oração, tudo, depois que falou com o seu pastor, eu vou falar um pouquinho mais pra frente aqui. Quando você fizer o convite, prontamente ela vai dizer que sim. E você vai ver como aquela pessoa vai se destacar, vai crescer e muitas vezes vai fazer coisas assim extraordinárias ali no meio das crianças. Às vezes nem ela não sabia que tinha aquele dom. Então, Deus muitas vezes vai falar com você, vai mostrar pra ti. Fica, com os olhos espirituais abertos e com o coração e os ouvidos também, para ouvir a voz do Espírito Santo. Lembra que um dos modos que Deus fala conosco, que nos orienta através do Espírito Santo? Então, fique atento à voz do Espírito Santo. Uma coisa bem interessante a se fazer também é conversar com o seu pastor, para que ele indique possíveis nomes para estar ajudando no ministério infantil. Fale sobre as pessoas que irão entrar, que às vezes vão já, Esther, eu quero entrar no ministério infantil. Então você já anota o nome dela ali e depois eu converso com você, teu nome está anotado aqui. Então assim, já mostre pro pastor também esses nomes das pessoas que já estão ali dispostas para ajudar. Seu pastor tem uma visão mais ampla e muitas vezes ele sabe de situações que você não sabe. Porque muitas vezes aquela pessoa não está em comunhão com a igreja, aquela pessoa fez algumas coisas erradas e conversou com o pastor, então o pastor está sabendo e às vezes ela vai ter que esperar um pouco até entrar, né, num trabalho ou no ministério na sua igreja. Então sempre converse com o seu pastor, porque ele vai saber te orientar também nesses nomes, tá? E ali agora a fotinho do quê? De quando Noé está dentro da arca, quando a promessa de Deus que mandaria chuva sobre a terra aconteceu. E é isso que vai acontecer no seu ministério. As promessas, elas vão acontecendo. Sim, porque Deus é um Deus que cumpre promessas. Ele não falha, ele não tarda. No momento certo ele faz acontecer. E agora, você já tem nomes, o pastor já te deu nomes. Agora o que você vai fazer? Vai marcar um encontro informal. O que é? Com todos os possíveis candidatos, os que vão entrar e os que já estão. Comece uma reunião com oração sempre. Tudo que fizer, comece com oração, tá? Começou uma reunião? Faça uma oração antes de tudo, para que Deus direcione, que cuide daquela reunião, de tudo que for falado, para que ali seja tudo decidido. Muitas vezes Deus nos dá ideias ali, naquele momento. Então, sempre faça uma oração antes de tudo, né? E explique para todos os que vão entrar, os que já estão, que eles vão ser convidados, né? Para formar a equipe de professores das crianças. Então, vá anotando o nome daqueles que se prontificaram de imediato, mas não force ninguém a se voluntariar, ok? Obtenha a aprovação do seu pastor para os nomes selecionados. Em seguida, apresente-os publicamente à igreja no culto de domingo ou sábado. Por exemplo, tem lá os 10 nomes, então você vai pedir uma oportunidade no culto e vai dizer: irmãos, queremos agradecer, né, por esse ano que vai iniciar Deus, porque temos certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias no Ministério Infantil. Quero apresentar para vocês todos os irmãos e irmãs que irão iniciar, e os nomes são você vai falando os nomes das pessoas, tá bom? Elas vão se sentir importantes e a igreja já vai saber quem serão os novos professores daquele ano. Após esse período de oração, e assim que você já tiver uma equipe de pessoas, né, contando com as que já estão no Ministério Infantil, você vai marcar a primeira reunião formal, né, onde vai acontecer tudo. Daí você vai falar sobre a nova diretoria, sobre alguns projetos bem brevemente, é o que eu vou falar agora. Um exemplo: coloque o convite dentro de um balão, e daí a pessoa vai precisar encher o balão, estourar, e lá dentro vai ter o convite para aquele encontro formal, né, onde estarão todos os professores. É necessário que estejam todos, né, para que todos ouçam, né, as ideias de uma vez só e para que não haja contradições em palavras, em conversas, né, e que tudo seja bem esclarecido. Uma outra ideia também é um site chamado Fazendo a Nossa Festa, com muitos convites para editar e baixar gratuitamente, tá? Aí, 2 ideias para vocês. Agora, faça uma lista de todas as ideias que você gostaria de realizar no Ministério Infantil, de acordo com a sua realidade, sempre pensando o objetivo de tal evento. Vou colocar aqui para vocês daí um material de apoio que foi disponibilizado gratuitamente pela Flávia Egregio. Anotei aqui para não esquecer de colocar para vocês aqui depois. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. O material é bem completo, bem assim, show de bola. Muito, muito legal. Para a primeira reunião, faça um cronograma, uma lista de todos os assuntos para o ano, até a escolha da diretoria deve estar no planejamento. Lembre-se que o planejamento é dinâmico, ou seja, pode ser maleável, mas o importante é adotar uma estratégia só, ou no máximo
duas, tá? Não adianta tentar tudo, isso só gasta energia, né? Planejar exige humildade para reconhecer erros, disposição para mudar e mente aberta para aprender. O melhor planejamento é o mais simples. Nada de 2 páginas, cheia de plano, porque a igreja lá fez um monte de coisa, festa todo final de semana, e aqui na igreja tem que ter festa também. Se na sua igreja não tem condições, não é essa a realidade, e você precisa ainda, né, conquistar a confiança, pessoas, formar um caixa, não tem dinheiro, pense na sua realidade. O planejamento traz excelência para dentro do ministério infantil. E tudo que fazemos para Deus precisa ser bem feito, com dedicação e organização. E precisamos fugir do estresse que vem quando não nos organizamos, tudo em cima da hora, né? A gente não planeja, aí quer que tudo saia perfeito, quer que tudo saia 1000 maravilhas. Isso não vai acontecer se não tiver uma organização. A Bíblia mesmo diz em Coríntios 14 e 40, 1 Coríntios. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Deus já dizia isso lá do começo, até a criação do mundo foi feito com ordem, foi ter uma sequência. Então, no Ministério Infantil também precisa ter uma sequência. No planejamento, você pode distribuir temas de aulas por mês ou semana. Por exemplo, ali eu coloquei uma ideia ali, janeiro. Todos os sábados vai ser falado sobre a vida de Jesus. E aos domingos vai ser usado a lição bíblica. Elas são bem em conta, você pode comprar uma para você e elas duram 3 meses. Então elas têm lição para 3 meses, né? E assim você pode fazer. Daí no mês de fevereiro, ali, sábado, ensino sobre o pecado e tudo que nos afasta de Deus. Aí no domingo vão continuar usando a lição bíblica. Vocês vão fazer um cronograma para vocês não se perderem, para não acontecer o quê? Contarem a mesma história 10 vezes, 1000 vezes durante o ano. Colossenses 3:23 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, sempre pensando nisso, que você está fazendo para Deus e não para os homens, você vai fazer com dedicação e organização. Aqui uma ideia, né, do cronograma para a primeira reunião. Não se esqueça de convidar o seu pastor. Converse com ele sobre tudo que será passado na reunião. Cronograma reunião janeiro de 2020. Uma coisa que eu sempre faço, além de imprimir para mim o cronograma, eu imprimo para todos que vão estar presentes. Receber todos calorosamente com um sorriso, um abraço. Isso você não vai colocar nesse cronograma que você vai entregar para eles, tá? Isso é só para você não se esquecer. Quando eles chegarem na igreja, abrace todos, receba bem todos, que eles se sintam ali bem recebidos, tá bom? Ore para iniciar a sua reunião. Ore pelas crianças, pelos professores que já estão, que vão entrar, pelos pais, os eventos que vão acontecer, as aulas. Peça direcionamento a Deus para mostrar o que Ele quer fazer através dos eventos das aulas. Converse com professores sobre a importância deles participarem, né, desse ministério que exige muito trabalho e amor. Foque bem nisso, assim. Fale várias coisas, procure na Bíblia, para sempre estar embasado na palavra de Deus. Não se esqueça disso. Fale da alegria que você sente também em poder dividir esse trabalho com eles. E bem breve, fale da importância de cada cargo. Descreva de maneira que eles possam entender a função e as tarefas de cada cargo. Por exemplo, né? A pessoa regente. O que especificamente é o trabalho dela? Qual que é a função dela? É procurar hinos ou é lembrar das datas comemorativas? Qual que é a função dela, né? Eu coloquei aqui ideias, né, de que o Ministério Infantil precisa ter. Ministério com crianças. Um líder, um coordenador, que no caso vai ser você, um tesoureiro para administrar o dinheiro, um regente para a escolha dos louvores e gestos, um vice-líder, que no caso vai ser o seu segundo. E eu sempre digo que não existe assim, um é primeiro e outro é segundo. O segundo sempre tem que esperar pelo primeiro, né? O segundo não pode tomar frente de nada, não. Eu acredito muito que os dois tem que caminhar junto. Um líder não é sozinho líder. Se há um segundo líder, um vice-líder, os dois trabalham juntos, caminham juntos nas ideias, nas decisões, em tudo, tá? Aí aqui, um vice-líder para quando você precisar se ausentar. Por exemplo, você precisa ir em uma outra congregação, você foi convidado para pregar, você precisa visitar uma tal pessoa de urgência, você precisa se ausentar.
quem você poderia deixar no seu lugar? O seu vice-líder. Então eu acho bem importante esse cargo, tá? E um secretário para cuidar dos aniversariantes, convites e assim por diante. Esses são assim que eu acho que tem assim mais necessidade. Se houver pessoas na sua igreja, se houver mais disponibilidade, né, você pode adicionar mais cargos. Você já pode colocar os possíveis nomes em cada cargo, ou o pastor pode perguntar quem se habilita para cada função, né? Porque muitas vezes o candidato já trabalhou nessa área, já tem experiências e ele gostaria de continuar trabalhando nisso. Amém, amém, se tiver pessoas assim, mas a gente sempre perguntava, né? Sempre dava mais certo. Quem gostaria de participar de tal cargo? Ou alguém se habilita? Após as escolhas, compartilhe as ideias de eventos para o ano ou, caso preferir, para um mês. Aqui eu falo que assim, você pode dar ideias pro ano inteiro, na primeira reunião já. Ou, se caso você for fazer uma reunião a cada um mês, todo mês ter uma reunião, você pode falar os eventos para aquele mês. Lembre-se que nem tudo que deu certo em uma igreja vai funcionar na sua. As necessidades de cada igreja é diferente. Muitas vezes na sua igreja precisa ser trabalhado reverência, ou ainda precisa ser evangelizado crianças, porque não há muitas crianças na sua igreja, ou as crianças que tem não sabem se comportar. Por essa razão, eu acredito muito assim aqui, você precisa orar e pedir a Deus direcionamento. Por quê? Não adianta querer comparar a sua igreja, o seu grupo de crianças com o grupo de outra igreja. Você precisa pensar no seu grupo, que é único. O seu grupo está ali. Qual que é a necessidade da sua igreja neste momento, do seu grupo infantil, e trabalhar em cima disso. Eu sempre indico, né, canais no YouTube que oferecem aulas, pré-aulas. Tem da igreja de Joinville que oferece pré-aulas gratuitas. Tem muitos cursos online gratuitos no Facebook. Sim, no YouTube também tem cursos online gratuitos. Então assim, eu já participei de muitos. Eu sempre pesquiso curso online gratuito, escola bíblica, curso online para professor. Então você pode estar indicando esses cursos para suas professoras. Para quê? Para que elas possam se preparar, para que eles possam crescer em conhecimento, não ficar estagnado naquilo que já aprenderam, que já sabem, não querem evoluir, não querem, né, ir para frente, aprender mais. Não, eles precisam crescer. E você, não digo que você é o responsável, mas você precisa instruí-los quanto a isso, tá? Você precisa cuidar dos seus professores, eles serão os seus sucessores, não se esqueça disso. O dia que você sair, as pessoas que estão lá vão ser os seus sucessores. Pense que você é o espelho deles e também um instrutor, como eu já disse. Sempre procure ter contato com eles. Eu, no caso, eu criei um grupo no WhatsApp quando eu era líder. Então, todas as informações, eu precisava dar um recadinho pra eles, eu mandava lá no grupo e sempre deu muito certo, tá? Você também pode capacitar o seu grupo de professores com cursos. Mas Esther, sim, você é a líder, você é o líder neste momento, você tem capacidade para isso. Você pode formar um grupo, domingo vamos ter uma aula de como montar um recurso visual dos 5 letras preciosas. Então, vou fazer uma lista de materiais que vocês vão trazer e a gente vai produzir lá na igreja. É uma capacitação, você vai estar instruindo eles, mostrando como faz. E claro, você pode indicar também o meu canal e os meus cursos. Eu tenho um curso aqui que é para professores iniciantes. Se tiver possibilidade de estar convidando alguém de fora para dar esse curso, essa capacitação para os seus professores, melhor ainda, top das galáxias. Mas se não der, não tem problema, você mesmo pode capacitá-los. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, quiserem complementar algo, coloca aqui embaixo nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!